O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar as correias de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, mais uma vez sejam bem-vindos todos. Nos encontramos nesse tempo do Natal. E hoje recebi o cartão de Natal pelo correio do nosso arcebispo, onde uma frase de Teresa de Calcutá era apresentada, muito significativa. Celebrar o Natal é deixar com que o amor que nosso Deus tem passe por si, por ti. E, de tal maneira, a cada encontro perceberás que o Senhor te estende a mão. Ora, o Senhor estende a mão em cada pessoa, com aqueles que nos encontramos, aqueles com quem convivemos, mas também com aqueles que nós não temos tanta convivência. E aqui está um ponto interessante. João, na sua carta, ele continua um itinerário onde ele tenta responder para nós à pergunta que surge por outras pessoas que ouvem dizer de Jesus, ouvem falar dele. É você, João, o profeta, Elias ou o Messias? E João, que vem para preparar o caminho do Senhor, diz: não, não sou eu. Ele está no meio de vocês e vocês não o conhecem. Mas essa busca de conhecimento, ela é contínua e ininterrupta. É a essa pergunta que João, na sua carta, tenta ajudar os discípulos de sua comunidade a responder: quem realmente é Jesus? Porque eles chegaram a um ponto, João, que é aquele que fala, Deus assumiu a nossa condição humana, Deus se fez carne. Ele tenta responder a um anseio que leva a uma nomenclatura até então nunca citada, mas que só ele utiliza: o anticristo. Quem é o anticristo? O opositor de Cristo. E ele então, no capítulo 2, do versículo 18 em diante, ele vai dizer quem é o anticristo. O anticristo é aquele que nega o Pai e, portanto, nega o Filho. É aquele que nega que Jesus veio em nossa carne. Mas o que é negar que Jesus veio em nossa carne, em nossa condição humana? É quando ele passa a ser somente um discurso, uma ideia, uma fala. E é justamente esse grupo de pessoas que ele chama de anticristo,
que ele afirma, nunca estiveram realmente conosco porque nunca entenderam que conhecer a Jesus Cristo é deixar com que o Espírito se mova nele. E quem deixa o Espírito de Cristo mover em seu coração é aquele que entende a máxima que eu apresentei logo no início, citada por Teresa de Calcutá. Celebrar o Natal é todas as vezes em que aquele que se torna carne, aquele que pode ser chamado de amor, passa por mim e consegue encontrar a outro que estende a mão num sinal de correspondência. É muito, muito precioso isso. E agora começa o caminho nas nossas liturgias, onde meditando a palavra de nosso Deus, onde necessariamente vocês vão escutar isso. Nós temos que saber se confessamos ou não Jesus Cristo, se acreditamos ou não nele. Porque se nós não acreditarmos nele, ele será somente uma palavra, um discurso e nunca uma prática. Simples, mas sério. Porque a pergunta que levou os fariseus e outros a perguntarem a João, é você o esperado? É a mesma pergunta que hoje ainda ecoa no coração de muitas pessoas. É a mesma pergunta que faz com que nós olhemos para a situação que acontece agora com possíveis conflitos que foram amenizados somente por causa de um tsunami e de um terremoto que acontece em determinada área do mundo. Quando vemos pessoas que sofrem tentando fugir ou dentro de aeroportos que 2 aviões explodem no Japão. Quando vemos o risco de uma nova guerra, mais uma, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. China cada vez mais mostrando seu interesse de tomar Taiwan. Um clima de animosidade tão acirrado, uma violência crescente, e aonde cada vez mais as pessoas falam daquela palavrinha amor. É um tempo aonde acreditar em Deus, e vejam que eu nem estou falando de Jesus Cristo agora, em que acreditar em Deus é literalmente uma formalidade. Quando nós olhamos agora para dentro da fé cristã e vemos Deus assume nossa condição humana, por que será que isso tudo é tão acirradamente vivido por tantas pessoas? Porque da mesma forma com que dizemos de amor, da mesma forma que dizemos de bem, da mesma forma com que nós falamos de Deus, da mesma forma com que tantos falam de Jesus Cristo, isso não passa muitas vezes dentro de um lugar primordial. Aquele lugar que na Sagrada Escritura é o sacrário mais inviolável, que é a consciência, com um título na Escritura de coração. Estamos no tempo do Natal. E hoje, essa pergunta que leva, quem és tu, João? És tu o esperado? E João diz, não, eu não sou, mas ele está no meio de vocês. Vocês não o conhecem. Por quê? Porque talvez, e aí eu entro na dinâmica do Evangelho de João, porque vocês não entenderam que ele tornou-se carne. Ele não é somente mais uma palavra, ele é vida, ele é prática, ele está no nosso cotidiano. Se não o observarmos bem, nunca o identificaremos, o procuraremos ali, acolá, mas ele está tão perto, tão próximo e tão acessível. Que o Senhor nos ajude a darmos esse passo tão simples. Ele é conhecido
deixemos com que Ele seja visto em nós. Celebrar o Natal, volto a Teresa de Calcutá, celebrar o Natal é deixar com que Ele alcance os outros através de nós. E como os teremos alcançado? Quando suas mãos se estenderem a nós. Façamos isso, porque talvez daremos um passo muito significativo com outras pessoas a eles se encontrarem com a verdadeira vida. Aquela que não é só a palavra bonita, mas aquela que ressignifica toda a nossa história. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Confiantes, de pé, apresentemos nossas preces.